Parabéns, viu, professor Francisco. Gostei demais da sua fala. Eu gostaria que você explicasse de uma forma mais específica sobre o polo lá, o alvo Serra, como é que ele funciona, em que estágio que está, e fale um pouquinho também sobre essa captação aí de 15 milhões para a cidade da inovação em Vitória, o que que a gente precisa fazer para tornar aquilo ali realidade. Aí em seguida eu queria estender a pergunta para o professor Marcelo Segato, para ele falar um pouquinho do CEPID, como é que funciona o CEPID, como é que funciona o Labtel, o Infóton, de uma forma mais específica, passa para a gente como é que foi a sua experiência com essas entidades aí e o que está acontecendo agora. Eu vou começar com 2 passos antes, que é a incubadora, né. Então a gente criou a incubadora há 18 anos atrás e a ideia era exatamente fazer esse ambiente de inovação, de empreendedorismo e inovação, né. Então a partir da incubadora a gente percebeu que ali era um grande laboratório para a educação dos nossos jovens e dos nossos servidores, professores, né, pesquisadores, porque, quando você tem dá aula de física, você tem um laboratório de física, você dá aula de química, tem um laboratório de química, de informática, laboratório de informática. Quando você dá aula de empreendedorismo e inovação, qual o seu laboratório, né? Então a incubadora é um ambiente desse. Então, como é que funciona a incubadora do IFES? A gente traz o empreendedor do mercado e começa a orbitar ele com as nossas pesquisas, com os nossos pesquisadores, com os nossos alunos e aportar neles essas tecnologias. Isso tem dado muito certo já, com 18 anos, a gente tem 17 núcleos, dos 25 campos, 17 têm incubadoras, né. Então, eh, só que com o tempo a gente começou a perceber que havia um outro segmento, que são as empresas que a gente chama de tradicionais, que não são startups, né. Então, lá na Serra, por exemplo, você tem a Fortileve. A Fortileve não é uma startup, é uma grande empresa, né, com faturamento enorme e tal, e que tem um centro de pesquisa, que tem a necessidade de inovar constantemente, né, e tantas outras ali. Então, eh a ASES, a Associação dos Empresários da Serra, percebeu: olha, ou a gente coloca a inovação dentro das nossas empresas, e essas empresas, né, são as chamadas tradicionais, ou a gente vai desaparecer, né. E aí que surgiu a ideia do Inova Serra. Então o Inova Serra veio disso, veio de uma ideia da ASES, falou: "Ah, mas a gente tem incubadora aqui", "Não, mas incubadora é para startup. Como é que a gente faz aqui com a Bianco-Cogres, né, como é que a gente faz aqui com a Viminas, como é que a gente faz com, né, essas empresas todas, EMEC. Bom, para essas empresas a gente tem que criar um segmento próprio, e criamos então o Inova Serra. Criamos um distrito de inovação, que era uma novidade aqui no Espírito Santo. Lembra, o Espírito Santo, nessa parte da gestão da inovação, é muito recente, né. Então quando a gente criou o distrito de inovação, foi a primeira vez que se criou um distrito de inovação no Espírito Santo. E ali, o que se instala, né, de tecnologia, empresas de tecnologia no distrito, eles têm uma série de vantagens fiscais, tributárias, de apoio. E aí, a gente fez um planejamento estratégico, e desse planejamento estratégico surgiu a ideia de termos também um parque tecnológico, que é outra coisa que não tinha no Espírito Santo. Com raros estados, o Espírito Santo não tinha. Nós temos 95 parques tecnológicos no Brasil, e até então nenhum no Espírito Santo. Então o IFES se juntou com a ASE, juntou com a prefeitura municipal e falou: "Não, vamos criar aqui". E aí surgiu a ideia do Parque de Inovação Alvo Serra. Em paralelo, o IFES trabalha de forma descentralizada. Então lembra que a ideia da incubadora? A incubadora surgiu também na Serra e hoje tem um monte de lugar da incubadora do IFES, né. A mesma coisa os parques. Então veio aí o Cidade da Inovação, que é uma outra iniciativa de parque. Tem o Distrito 28, que é uma outra iniciativa de parque lá em Cachoeiro. O Cidade da Inovação aqui em Vitória e o Alvo na Serra. A gente acha que é possível ter aqui no Espírito Santo pelo menos uns 5 ou 8, entre 5 e 8 parques tecnológicos ligados a instituições de ensino como o IFES, a UFES, e aí UVV e assim por diante. É natural que isso aconteça. É assim em outros estados. Se você for para Santa Catarina, se você for para Paraná, se você vai ver isso acontecendo, né. É que aqui por uma série de razões, a gente não lidava com esses ambientes. Estamos lidando mais recentemente. Então,
há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, a gente teve a oportunidade, né, o governo federal lançou um edital específico para parques tecnológicos, que é isso, se você não tem um parque tecnológico, você não vai ter acesso aos recursos que são para parques tecnológicos. Se você não tem uma incubadora, você não vai ter acesso aos recursos para incubadoras. Então, é isso, estar no jogo significa você ter essas infraestruturas. Então o IFES, que tem essas 3 infraestruturas de parque, essas 3 iniciativas, escreveu um projeto, submeteu, e nós ficamos da FINEP, um dinheiro da FINEP, e nós ficamos muito felizes que ficamos em primeiro lugar. E fomos contemplados com um recurso, 14.800, que a gente, costuma arredondar para 15, né. E esses 15 milhões, eles vêm para nos ajudar a colocar essas 3 iniciativas em um estágio mais avançado. Hoje, dessas 3, quem está em operação é o parque alvo, lá na serra. Mas ainda é uma operação muito no início. Nós temos uma empresa que está parqueada dentro, exercitando um contrato que nós estamos acompanhando. Então, é tudo uma condição ainda de, eh, verificar se estamos fazendo certo a coisa certa. Não é fácil fazer isso. Não é fácil criar parques tecnológicos. No Brasil, os parques tecnológicos os primeiros foram de 95 e levaram 10 anos para se estruturar, né. Então, a gente imagina que aqui os nossos serão muito mais rapidamente. Mas o que nós temos nesse momento, pelo menos do ponto de vista das iniciativas que o IFES, trabalha, é isso. Nós temos 3 iniciativas, Distrito 28 em Cachoeiro, o Cidade da Inovação aqui, Jardim da Penha, em Vitória, e o Parque de Inovação Alvo Serra, lá na Serra, que é uma área de 50.000 metros quadrados dentro da área do IFES, né, equivalente a 5 quarteirões, para instalação de empreendimentos. A gente tem um primeiro empreendimento instalado e que deve ter, talvez até o final do ano, o início do edital para que novas empresas possam se instalar. A ideia é que no primeiro momento 4 empresas e assim por diante, né. Aos poucos vão se instalando, até para que a gente também, tudo bem, é uma questão cultural, né, não é uma coisa que você liga a chave de um dia para o outro e, as empresas vão todas querer ter lá seus espaços dentro do nosso parque. Isso acontece paulatinamente na medida em que essa cultura, né, estar disponível é extremamente importante para que as empresas, então, sintam, né, dentro de suas culturas, locais, a possibilidade de estar, colocando seu centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação ali. Então é mais ou menos isso. Você entendeu a sua pergunta? Deu uma volta, é isso eu precisava para que ficasse claro para todos, né.